Isso tudo hoje advém, né, de sentimentos e emoções que não são trabalhadas ao longo da vida. Exemplo, se eu crio meu filho, e a neurociência fala sobre isso, o Wallace Ben-David, fantástico, fala sobre isso, que a gente, quando a gente está com um problema do não ou do sim, isso pode gerir a nossa emoção. Exemplo, se eu falo para o meu filho não, e ele faz a pirraça e eu cedo, como que ele vai conseguir entender o não da vida? Então, o trabalho desde a infância é a criança saber o que é um não, o que é um sim. Indo para a parte adulta, a gente nunca pode dizer que não é aquilo que a pessoa diz que é. Então, se a pessoa falar assim, ô Felipe, tô com uma dificuldade e eu não tô conseguindo raciocinar. Ô Felipe, olha só, tenho ouvido vozes. Se você não tem a especialidade, eu vou falar sobre competência, conhecimento, habilidade e atitude sobre o assunto, você não pode falar o que você acha. Ouvi falar que dar 3 pulinhos dá certo. Ouvi falar que passar por baixo da escada dá certo. Tem que procurar um profissional. E aí esse profissional vai fazer o parecer. A nível de ciência, só há 2 profissões, psicologia e psiquiatria, para tratar dentro da psicologia as partes comportamentais, né, da saúde mental, dentro da psiquiatria a parte da saúde mental como a ciência realmente. Fora essas 2, o psicanalista apoia, a prática integrativa apoia, tem outros apoios, mas a nível geral é a psicologia e a psiquiatria. Então, fora um psicólogo, uma avaliação do psicólogo, a avaliação do psiquiatra, não se pode determinar um distúrbio ou uma doença. Tem que se pedir a avaliação desses profissionais. Mas, Léo, você é enfermeiro. Você conseguiria? Eu consigo fazer indicação. Determinar diagnóstico, eu só consigo falar sobre diagnóstico de enfermagem. Como que trabalha o diagnóstico de enfermagem? Mau funcionamento fisiológico. Pode ser que o seu estresse atrapalhe o seu sono. E aí eu consigo dar um diagnóstico do que o estresse tem evidenciado um mal de dormir, do sono. E aí eu faço isso como diagnóstico de enfermagem. Automaticamente o que eu faço? Parecer da psicologia. E aí eu cito o parecer para a psicologia vai avaliar, e aí como psicólogo ela pode indicar como parecer da psiquiatria ou fazer um acompanhamento terapêutico. Então, não se brinca com as questões, seja ela de ansiedade. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é ansiedade, e aí está brincando com a ansiedade alheia. Não sabe nem o que é uma depressão e está brincando com a depressão alheia. O que a gente falava antes? É só uma tristeza? Pode ser que essa tristeza tenha durado os últimos 5 anos e ninguém sabe. A pessoa resolveu falar naquele dia, naquele momento. Falar sobre crença. Só um parêntese. Não quer dizer que a pessoa não tenha que ter fé. A fé, a espiritualidade é algo abstrato que você tem que acreditar no que você acredita. É o que eu sempre falo, não importa, mas alguém tem que acreditar em alguma coisa em algum momento. Eu escolhi acreditar em Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E é isso que eu prego, é isso que eu cito, é isso que eu prego. Agora, se a pessoa quiser acreditar em uma outra coisa, aí a gente já passa até para um âmbito já mais social. E ainda digo mais, se ela vier falar com o Felipe, ela tem que entender que o Felipe vai falar sobre Jesus. Se ela entender isso, ela pode vir. É a mesma coisa se você estiver em outro lugar. Mas é importante você acreditar no que você acredita e de você ouvir. Isso. Quando não tem muito o que falar, ouça e ouça bem. Porque ouvindo, você pode contribuir em indicar a um profissional. Até a própria Bíblia ensina isso a gente, né? Que ela fala que a fé vem pelo ouvir. Sobre isso. Ouvir. Aí depois ele faz um adendo. Ouvir a palavra de Deus. Agora, se você vai ter fé em outra religião, primeiro você vai ouvir sobre aquela religião, não é? E, Léo, também eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, assim, né? Gostaria que você falasse pra gente, você, tanto esse tempo que você tanto... eu queria tanto saber fazer essa palavra de ensinar, como é que é? Lecionar. Isso, tanto nesse tempo que você faz... Lecionar. Né? Que você leciona, né? Falei certo? Eita, que eu tô ficando bom. Tô quase enfermeiro.
dentro desse tempo que você leciona, né? Que tanto quanto você atende, quanto você ensina, eu gostaria que você falasse pra mim, assim, 2 episódios que sejam marcantes pra você. Um episódio marcante, igual eu já perguntei, de você lembrar de uma senhorinha que não ia passar daquela noite e passou, ou daquela pessoa do Covid, que eu tô falando Covid assim para poder ajudar a sua memória, de você olhar e falar, pô, cara, boa tarde, tudo bem? No outro dia não tá mais entre a gente. Você consegue, assim, mencionar 2 episódios desses que você vivenciou? Consigo. Vou mencionar quando eu comecei a lecionar aqui na FAG, comecei a dar aula aqui na FAG. Estava dando aula e aí um grupo de alunos veio apresentar o trabalho. Isso era 2006, 2007. Beijo, Isabela Penito. Um grande abraço, Jonas, atual enfermeira aí, se formou. E aí nessa situação, coloquei um trabalho sobre nutrição, tinha uma disciplina chamada nutrição. E um grupo de alunos foi apresentar o trabalho com o trabalho mais lindo possível. Lindo, maravilhoso. Apresentou, não sei. E outro grupo de alunos não tinha condição financeira. Me chamou para conversar e levou uma maçã para falar sobre a importância da maçã na nutrição de uma gestante. E falou sobre as fibras da maçã, tudo mais. E nisso um grupo de alunos começou a rir. Debochar, né? Debochar. Então, eu parei a apresentação do trabalho e pedi para esse grupo de alunos subir. Esse grupo de alunos subiu para apresentar. Quando chegou lá, eles acharam que eles iam apresentar o trabalho deles. E eu falei assim, calma aí, apresenta o trabalho que estava sendo apresentado, porque vocês estavam rindo, você deve saber mais do que aquela pessoa que estava falando. Ué, mas eu não estudei. Eu falei assim, você estava rindo. Ah, eu estava rindo da maçã. Por que você estava rindo da maçã? Ah, porque todo mundo fez o papel de cartolina, 40 quilos e não sei o que. Então, eles não tinham dinheiro, vocês sabiam disso? Aí eles ficaram envergonhados. Eu falei, mas eu estou esperando, só vou continuar a aula depois que vocês falarem sobre a maçã. Mas a gente não sabe. Aí é aquela coisa, né? Somos 4 amigos. Somos colocados contra a parede. Quem fica? Começaram a sair. Um sentar, outro sentar. Só ficou uma aluna lá na frente. Que é a aluna que mais ria do meu lado. Então eu cheguei e falei o seguinte. Se a sua mãe precisasse da maçã agora, ela ia morrer. Quando eu falei isso, ela começou a chorar. Chorava. E foi embora da sala. A aula acabou. No outro dia, minha grande amiga Luciana Carvalho, hoje médica, antiga diretora do Hospital Geral de Nova Iguaçu, me chamou para conversar junto com a aluna. A aluna tinha acabado de sair de casa e brigar com a mãe. E aí passou um filme na cabeça dela. E aí eu falei para ela, e aí? Não, você tá errado. Eu falei assim, não. Você tem que honrar tua mãe. Não adianta você me honrar em sala de aula se você não honrar tua mãe e teu pai em casa. Então essa é uma história. A outra história eu vou falar de uma história recente. E não tem como eu não falar. Sou um fã dele incondicional. Gabriel. Conheci Gabriel, um menino, 16 anos, em 2016. E ele trabalhava numa recepção. Trabalhando na recepção, ele fritava hambúrguer durante a noite. Lá, eu não sei o nome do lugar, lá perto do Trio de Ouro. E ele falou pra mim que a mãe dele ia tirar ele do serviço. Eu cheguei em casa e falei com a minha esposa assim, ó, no domingo eu vou sair de manhã e vou lá na casa do Gabriel. Quem é Gabriel? Esse é um menino que eu fui com a cara dele, gostei dele. Você falou sobre gostar do que faz, sobre dom, ajudar pessoas. E eu fui lá, short, chinelo, entrei no lugar que eu desconhecia, bem recebido, bati na porta, ele atende, aí eu entro, a mãe dele me olha de cima e embaixo, quem é você? Aí ele, pô, é o coordenador, mãe, ué, de chinelo, camiseta, short. Eu, sou gente. Sentei no sofá e falei, pô, teu filho falou que você vai tirar ele do trabalho. Ela, eu tô precisando dele, em casa. Eu falei assim, então, em casa, ele pode alguém bater aqui na porta e oferecer coisas pra ele que eu acho que a senhora não gostaria, mas numa escola ele vai estudar. Vai nada, essa escola é ruim, não sei o que, não vai agradar. Assim, então tá bom.
Me dá um tempo, que eu vou mudar